noite. Já peço aí um pouco a desculpa, porque vocês vão me ver conversando hoje com vocês na cama aqui, mas, né, da cirurgia ontem, eu ainda preciso disso. Agradecer a vocês por estarem aqui para a gente dar continuidade. É sempre melhor quando a gente participa aqui no ao vivo, porque a gente conversa mais, né? A gente deu uma viravolta falando dos 3 primeiros tronos. E aí a gente falou do trono da fé, falamos um pouquinho do trono do amor e falamos, por fim, do trono do conhecimento. Hoje a gente vai ir para o trono da justiça. A gente começa aí agora para o 4º trono. Então vamos iniciar aqui. Eu só ia aceitando os atrasados. Eu não vou conseguir colocar em tela cheia, porque hoje eu estou sem 2 telas, tá, gente? Vamos lá. O 4º trono. Eu, na semana passada, tinha disponibilizado para vocês aí, a Renata mandou, na verdade, o texto que a gente baseou. É um texto, é um livro interessante. Na nossa casa, por mais que a gente não siga a doutrina de Umbanda Sagrada do Pai Rubens, não quer dizer que não tem muita coisa ali que não seja útil, que não seja importante de conhecimento, e que o legado que esse médium deixa para a Umbanda não é importante, porque ele, na obra dele, deixa muito claro a importância de unirmos as diversas fontes ou as diversas categorias de Umbanda, para que a gente se firmasse enquanto fundamento, a gente se firmasse enquanto doutrina mesmo. E aí ele é o primeiro médium psicógrafo ali da Umbanda, trazendo para a gente essa classificação dos 7 tronos. Então, hoje a gente vai falar desse trono da justiça. O trono da justiça, ele vai ser... Oh, meu Deus, cadê? Trabalhado por pai Xangô e mãe Egunitá. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. No trono da justiça, a grande estrutura que a gente vai trabalhar é a estrutura judiciária. Quando a gente remonta falando de justiça, a gente sempre tem uma figura cega como a balança, porque ela é sempre imparcial, porque o certo é certo em qualquer situação e o errado é errado em qualquer situação. Ela é cega porque ela não tem preferência. Ela é como uma balança que vai realmente nos atestar o certo e o errado a partir de medir as nossas ações. Quando a gente fala da justiça dentro do trono dos orixás, a gente está falando de uma condição de vida que buscamos alcançar sendo o mais justos possíveis. Porque o grande interesse de um espírito enquanto encarnado é viver uma vida de equilíbrio, não tendendo aos extremos. Então, quando a gente está com o olhar da justiça no extremo, a gente pode ser ou imparcial à dor alheia e às situações de injustiças que acometem o nosso entorno, ou a gente pode se tornar, por exemplo, um justiceiro com as próprias mãos, querendo resolver todas as demandas do mundo pela violência. Então, como que a gente trabalha esse fator de justiça? A gente vai entender que o fator de justiça trabalha com fogo. Normalmente, os filhos de Xangô e Egunitá não aguentam o mais ou menos. Ou é 8 ou 80. Os filhos de Xangô e Egunitá vão gostar das coisas muito preto no branco.
e não vão gostar e não vão te mandar uma indireta. Olha, eu não gostei disso. Não, ele vai falar. O problema é que, em desequilíbrio, os filhos dos orixás desse trono tendem a ser sem educação, porque não entende a forma de manifestar do outro e quer ser o crivo, a corrigenda do outro. Então, a grande busca aqui nossa vai ser equilíbrio. O pai Xangô vai ser o racionalizador. Então, vai ser aquele que vai dar equilíbrio para a situação. Quando a gente está querendo ver as nossas situações de vida apenas pelo crivo emocional, tomando a nossa verdade como única, quando a gente quer imputar para o outro o certo e o errado, Xangô vem com seu machado de justiça e nos mostra que o seu machado tem 2 cortes. Então, ele é sempre equilibrado. E ele nos leva ao raciocínio. Normalmente, quando bem estabilizado, o filho de Xangô, ele sabe dosar emocional e racional. Ele consegue falar o certo e errado, inclusive dele mesmo. Ele não vai ser tendencioso. E mãe Egunitá, ou Oroiná, vai ser a energizadora. Vai ser aquela que vai sempre doar de si para que a justiça se estabeleça. Vamos para alguns exemplos práticos. Esse trono nos estimula a razão. Estamos nós com um problema na justiça. Nos sentimos injustiçados e entramos com um processo contra alguém. Se aquele processo me leva a um estado de melancolia, de tristeza, de irracionalidade, de raiva, eu vou pedir primeiro, Xangô, que venha me racionalizar, dar ao problema somente a dimensão que ele tem. Depois eu vou para Mãe Egunitá e peço que a justiça se faça energizando aquele processo, trazendo o melhor para a solução para todos aqueles que participam daquela situação. Eu estou com um problema no meu relacionamento. Eu estou sentindo que aquela pessoa que eu devoto sentimento está me traindo, está sendo injusta comigo. Primeiro, eu vou pedir a Pai Xangô que me dê a condição de assumir a responsabilidade, mesmo entendendo que o erro da traição é do outro. Me trazer o crivo da razão. Me mostrar até onde eu posso ir e até onde eu não posso. Depois eu peço à Mãe Egunitá que venha com seu senso de justiça energizador e me ajude a chegar na melhor solução para os envolvidos. Então a gente vai entendendo que trabalhar a justiça é sempre trabalhar com a dor humana. Assim como todos os demais tronos. Mas é porque a gente esquece que a gente sempre acha que é injustiçado ou a gente é sempre injusto com o outro. Mas o trono da justiça trabalha equilíbrio. E a gente vai lembrar que pelas reencarnações não existe ninguém injustiçado. Existem situações que podem ser modificadas como um refrigério à dor de outras encarnações que se manifestam na atual. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo fala até assim: se a gente não encontra a causa dos infortúnios nesta encarnação, podemos saber que em outras residem. Então, a gente, quando vai muito no ferro e fogo, a gente tende a utilizar com menos precisão a energia desse trono. Então, vamos supor, estamos num trabalho de desobsessão, recebemos um espírito em sofrimento e esse espírito está em busca de vingança. Em vingança daquele encarnado que ele está ali obsediando. O que a gente faz? Primeiro pede Xangô, porque normalmente esses espíritos, gente, eles vêm com pouca energia trabalhada. Eles vêm só com raiva, eles vêm só com vingança. Então a gente primeiro pede, Xangô, trazer o raciocínio claro.
trazer a razão à tona, mostrar a verdade para que entenda que não existe nem vítima nem algoz. Mostrar o que tem ali por detrás daquela história espiritual que aquele espírito não está vendo. E aí a gente pede Mãe Egunitá para clarear esse pensamento e trazer uma nova energia para que ele aceite o resgate enquanto espírito para ser encaminhado ao plano de merecimento dele. Gente, sobre Trono da Justiça, alguém quer comentar alguma coisa? Não vai deixar igual semana passada no vácuo, não, pelo amor de Deus. Eu já sei, nas próximas aulas eu vou passar o tema para vocês estudar e vocês que vão falar. Na aula passada você comentou muito sobre os filhos, né? Você poderia comentar também? Sobre os filhos. Então, se a gente pede, fala assim, Pai Xangô, filho de Pai Xangô, é um bicho complicado. Deixa eu só pôr o fone. Porque para mim estava ruim. Filho de Pai Xangô, ele não aguenta mais ou menos. Tudo é preto no branco, depois que você é ofendido, você tem uma dificuldade de perdoar. Porque para você só existe o verdadeiro e o falso. Como se todo mundo na encarnação tivesse condição de estar em um estado de estabilidade e de estado retilíneo de evolução moral o tempo inteiro. E como se os demais não pudessem ser o contrariar. Filho de Xangô tem dificuldade de ser contrariado. Presta atenção porque os filhos de Xangô tendem a ser racional. Quando eles vão para a emoção, eles vão sempre com o pé atrás. Porque, como para eles é tudo 8 ou 80, eles se entregam demais. Aí na primeira também desilusão quer meter o pé em tudo. Então, o filho de Xangô, o tempo inteiro, precisa de entender a condição de encarnado nesse planeta Terra. E lembrar que a justiça é feita a partir do momento em que assumimos uma postura de sermos justos. E que isso é sempre desafiador. E os filhos de Mãe Egunitá? É aquela pessoa que quer fazer justiça o tempo inteiro. Você vai ver muito filho de Mãe Egunitá nas causas sociais. A gente vai ver filhos de Mãe Egunitá, por exemplo, trabalhando com situações que outras pessoas não aceitam trabalhar. Porque ela não aguenta ver a escassez do outro. Olha, então nós estamos lá no terreiro, tá faltando alguém na evangelização? Eu vou. Tá faltando um cambone? Eu vou. Ah, mas eu sou médio, então quando der eu vou pro toco. Quando eu tô... Por quê? Porque ela quer que tudo esteja alinhado o tempo inteiro. Você quer matar um filho de Egunitá? Seja desorganizado. Ou não tenha um raciocínio coerente na sua fala. Seja dúbio, né? Seja controverso. Filho de Egunitá não dá conta. Porque aquilo bate naquilo que é essência nele. Ele vai falar, olha, isso está mal falado. O que está acontecendo? Vantagens de filho de Mãe Egunitá é, por exemplo, ele não fica calado na frente da injustiça. Então, em situações, por exemplo, que a gente está participando ali de um momento qualquer e tem uma injúria racial, você não vai ver filho de Mãe Egunitá calado, não. Ele toma a dor. Ele luta pelo certo. O de Pai Xangô, ele pode até ir lá e fazer a justiça, às vezes na calada. Mas ele não deixa nada passar. Mãe Egunitá não, Mãe Egunitá é fogo. Ela faz barulho e não importa de fazer. Se naquele momento ela vê que ela está certa, não cala. Mais alguém, gente? Alguma dúvida? Vou fingir que está todo mundo aprendendo maravilhosamente bem. O quinto trono é o trono da lei. Ele vai ser regido por Pai Ogum, Mãe Yansan ou Oyá.
Reparem que não é Oiá tempo, ou seja, Logunã, que está lá no trono da fé, que foi o primeiro trono que a gente disse. A gente está falando agora de Manhãçã, Mãe Oiá, lá no trono da lei. Ao contrário do que alguns pensam, o grande fator que nós vamos trabalhar é o eólico, ou seja, ele é maleável e ele sopra e a partir do sopro dá vida e traz movimento. Percebe que quem está no trono da lei é movimento o tempo inteiro. Não se trabalha com o trono da lei a questão da estabilidade ou da inércia. É sempre o tempo todo movimento, porque a ordem sempre precisa ser estabelecida. Em lugar onde tem desordem, bagunça ou pessoas que corrompem com o trono da lei lá de Xangô, ou desculpa, o trono da justiça lá de Xangô e... Ai, meu Deus. Xangô e Egunitá, o trono da lei vem para poder fazer voltar ao equilíbrio. Percebe que tudo para dentro dessa estrutura militar que a gente fala dentro da Umbanda, ordem é sempre a regra, é sempre a lei. Então, por exemplo, quando a gente fala em estrutura militar, nos remete muito aos nossos exércitos, às nossas forças armadas. O que é o grande marco quando a gente fala no senso comum das forças armadas? É uma disciplina rígida, é uma hierarquia estruturada, é um lugar onde comportamentos não convencionais ou comportamentos que vão contra uma conduta moral são reprimidos. Repreendidos, desculpa. Então, vamos falar da estrutura militar dentro da Umbanda. Ogum é o ordenador. Então, quando a gente está fora da ordem, Ogum nos volta para o nosso lugar. Então, vamos pensar em dentro do terreiro. Recebemos uma demanda. Temos uma energia controversa tentando invadir e atacar o nosso trabalho. Ogum é chamado para colocar tudo em ordem. Estamos com dúvida. Dentro da nossa vida, do nada eu estou mudado, estou tendo comportamentos que eu sei que não é meu, estou com dificuldade de saber aquilo que eu quero para minha vida, estou dando passos e não estou entendendo para onde. Eu chamo Ogum para ordenar. Então vem cá, me põe no equilíbrio. Me volta a estrutura da lei que coordena a vida nesse planeta. Depois eu vou para Manhã Sã. Se eu estou ordenado, então me direciona. Se eu cheguei ao meu estado de equilíbrio, me abre o caminho para eu ser direcionado para onde eu tenho que ir. Não me deixa ser confundido. Porque no trono da lei não cabe confusão. É sempre ordem, no sentido de organização e de mandato. Por isso que a gente fala que filho de Ansan e filho de Ogum só gosta de dar ordem, gosta de mandar. Por isso que muitas vezes a gente fala que filho de Ansan é barraqueira. Não é. Filho de Ansan, ela sabe o que quer. E se ela entende que aquilo é o certo, ela luta, nem que seja pelo cansaço, para poder ir até o final do jeito que ela quer. Ela entendeu que ela está no caminho certo. Quer uma dificuldade para um filho de Ansan e uma filha de Ogum? Dá o braço a torcer que errou. Eles preferem morrer. Por quê? Porque é assumir que viu a sua ordem estabelecida desmoronar. A ordem para eles é uma essência natural. Então, por exemplo, a gente está com dificuldades, por exemplo, dentro de um trabalho de desobsessão. Recebemos um espírito que está trabalhando ali, está sendo acolhido ali naquele momento, mas eles não sabem nem que são desencarnados. Antes da gente pedir lá o trono da evolução e encaminhamento, nós vamos falar ali, o próximo trono que a gente vai falar, a gente vai mostrar para ele
que primeiro ele está desencarnado, vamos chamar algum para ordenar o pensamento desse espírito. Depois, para direcionar. Gente, quem leva os espíritos para que o Baloaê os encaminhe é Yansan. Yansan direciona eles. Yansan leva os espíritos para que o Baloaê faça o trabalho de encaminhamento. Mas esse percurso de direcionamento até o Baloaê é Yansan. Então, por exemplo, num funeral de Umbanda, quando nós, por exemplo, temos um filho da casa e esse filho da casa desencarnou, então nós vamos recorrer à mãe Oyá, à mãe Yansan, para que direcione esse espírito até o Baloaê para que ali ele seja encaminhado ao Senhor do portal, ao Senhor da passagem, que o ajude na passagem, mas que leve esse espírito em paz até aquele momento. Repare que Pai Ogum e Mãe Yansan são orixás de movimento. Mas eu sempre fico brincando. Gente, o movimento pode se dar numa brisa suave ou num furacão. Como que vai ser depende do contexto. Qual que é a grande dificuldade dos filhos do trono da lei? É saber quando ser brisa e quando ser furacão. Quando uma conversa ou um silêncio é resposta ou quando tem que ser na base do grito. Porque se ele não tiver equilibrado, para ele, tudo é a mesma coisa. Oi, João, você tinha levantado a mão? Sim, uma curiosidade só daquilo que você falou da questão do funeral. Então, ela direciona. Existe uma diferença do que a minha mãe não sente melhor a pior, não. Tá? Eu falo no sentido assim, uma pessoa que é filha, que era do trabalho, então mexi com, né, com a parte de trabalho, com alguém, por exemplo, que não era macumbeira e tal. Existe alguma diferença no funeral, de solicitação, em relação à hora de chá, por ataques ou algo do tipo? Não, né? Eu não entendi muito bem sua pergunta, João. Repete para mim. Não, é que você comentou quando fala de questão do médio de trabalho para uma pessoa, sei lá, uma pessoa que não mexia com o trabalho, né? Não é de outra religião. Enfim, existe uma diferença de solicitação? Não. É o trono Sempre que vai ser rege aquele momento. Então, Entendi. indiferente. Uma pessoa que frequenta a casa nos chamou para fazer um ritual de umbanda dentro de um funeral, a gente segue aquele mesmo rito. A não ser que seja um filho iniciado na casa, que aí vai ter particularidades do orixá de cabeça daquele médium. Mas falando de forma generalizada, indiferente para quem é aquele defunto, quem é aquele recém-desencarnado, sempre rogamos a mãe Yansan o direcionamento até os portais para que o Baloaê encaminhe. Então, vamos supor, Murilo desencarnou. Vocês vão pedir para Yansan me direcionar até o Baloaê. O Baloaê me encaminha para onde eu tiver que ir. Repara que um trono está sempre entrelaçado. Esse lugar vai corresponder aonde a minha faixa vibratória corresponde. Repara o trono da lei. De acordo com a justiça, porque não vai me dar um lugar que não é de merecimento meu. Eu não vou nem para as colônias mais altas de vibração, nem para as mais baixas. Eu vou estar ali naquele umbral normalzinho, sabe? Então eu vou para o lugar de merecimento. Então é sempre justo. Um trono sempre trabalha em sintonia com o outro. Mais falas aí sobre o trono da lei? Trono da evolução. Sobre esse trono, nós vamos debruçar muito, porque o nosso objetivo maior é trabalhar esse trono nas próximas aulas. Oi, João. Estou contribuindo aqui, estou ajudando. Então, antes de ir para a evolução, vamos lá. Você falou sobre a justiça e você falou sobre a lei, né? Eu estou numa situação, vou pegar um exemplo aqui para como eu poderia fazer essa oração. Eu estou numa situação que eu senti injustiçado, mas ao mesmo tempo eu estou num caminho que para mim está parecendo que não está sendo direcionado, eu ainda estou em dúvida se eu estou no caminho correto, e eu fui para esse caminho porque eu me senti injustiçado, e eu quero um direcionamento, eu quero saber se é o caminho mesmo que eu deveria ser. Ou como que eu poderia, ou seja, eu entendi que eu estou mexendo com uma energia de Xangô, ou de
né? A questão da injustiça, e eu também estou numa questão de que eu não sei para onde eu vou, eu estou me sentindo desordenado. Primeiro você vai recorrer, então, por exemplo, a Xangô e Ogum. Por quê? Olha lá, Xangô vai equilibrar o raciocínio e trazer para você a responsabilidade que te cabe, trazer para as pessoas envolvidas a responsabilidade que cabe a elas. Um parar de interferir na responsabilidade do outro. Depois, Ogum, para que ordene esse campo vibracional. Então, ele vai ordenar, colocar cada um no seu lugar, para a partir daí criar uma nova realidade. Eu vou para a Mãe Egunitá para que não nos falte energia de justiça, para seguir adiante a partir daquilo que foi aprendido na situação, voltando, cada um com a responsabilidade que lhe cabe, trazendo equilíbrio para as relações, e vou pedir ao IA direção para os novos caminhos. O que eu vou fazer daqui por diante? Qual é o movimento necessário para que tudo volte a estar na melhor forma possível? Não é como antes. É estar na melhor forma possível na nova realidade. Respondi? Muito obrigado. Trono da evolução. Por que a gente vai falar? Porque o nosso grande objetivo daqui a pouco é entender os mistérios de Pai Obaloai. E aí a gente vai falar sobre sempre Pai Obaloai e Mãe Nanamburoqui. Vamos só falar aqui. A estrutura é a evolutiva. A gente vai lembrar que evolução, progresso, é uma lei. Nós somos espíritos em constante progresso, querendo ou não. Nós não regredimos na nossa escala evolutiva, porque aquele processo conquistado é nosso, não nos é tirado. E a gente pode paralisar ou ir devagar na nossa marcha de progresso, porque somos espíritos teimosos. E aí a gente gosta de ir contra aquilo que a gente sabe que é verdade. Quantas vezes a gente erra sabendo que está errado, porque a gente não quer dar o braço a torcer de mudar de conduta. Acredito que não seja só eu. Então, quando a gente fala do trono da evolução, a gente trabalha a seguinte percepção: nós somos espíritos em evolução. Se a gente é espírito em evolução, o que acontece? Os espíritos que a gente recebe também em sofrimento são espíritos em evolução. Se hoje nós estamos na nossa melhor versão espiritual, eles também. Percebe que o fator é telúrico. Telúrico é terra. Então é sempre concreto. Se cultivado, produz vida. Se árido, não produz nada. Isso é a nossa evolução. De acordo com o que a gente alimenta nosso espírito, nós evoluímos. De acordo com a nossa falta de nutrientes para a terra, da falta de adubá-la, nós somos apenas terra. Nós não vamos virar água. Nós não vamos virar água. Permaneceremos terra. Então, se a gente cuida do nosso espírito, evoluímos. Se a gente não cuida, estagnamos. Retroceder, nunca. Mas qual é a importância de trabalharmos esse trono? Porque Pai Obaloaê, o Senhor dos Portais, o Senhor das Modificações, vai ter um elemento transmutador. Ou seja, um conversor de energia. O que a gente fala na transmutação? Eu transformo algo que me chega, por exemplo, como uma energia densa, transmuta-se dentro do mistério de Pai Obaloaê, devolve para o ambiente transmutado, ou seja, com uma nova realidade, com uma nova polaridade. Então, aquilo que eu tenho ruim em mim, por exemplo, eu transformo essa energia e a emano. Eu estou com uma energia de doença, transmuto aquilo em mim, emito energia de saúde. É a alternância da polaridade. Pai Obaloaê muitas vezes é visto
como o orixá da cura. Porque toda cura é um processo de transmutação. É sair de uma polaridade negativa para uma positiva. Por isso que a gente faz banho de pipoca. Por isso que a gente tem o dendê. Por isso que a gente faz, por exemplo, as orações quando alguém está em um sofrimento físico, por exemplo, numa doença, Pai Obaloaê, para que transmute o campo energético daquela pessoa para que ela vá à direção que ela tem que ir. Então, alguém está muito doente. Eu peço a Pai Obaloaê, não é para ela morrer, não. É justamente para que traga a cura física, espiritual e emocional que lhe cabe naquele momento. Para que, se ela for desencarnar, ela vá em paz. Sem o sofrimento moral do espírito agonizante, que ele pode estar ali experimentando. Mas se for para ele voltar a uma saúde e permanecer encarnado, que ele também volte dentro daquilo que foi reservado para ele, sem sofrer aquilo que não está na sua trajetória evolutiva. E mãe Nanã é decantadora. O que é decantar? É separar o joio do trigo, gente. Vamos pensar assim. Mãe Nanã é sempre a orixá velha. É sempre. As pessoas não lembram que ela é velha, mas ela é sábia. Ela é sábia e outra coisa, não faz barulho. Você vê muito comumente falando silêncio, o rei está na terra, para referenciar a Obaloaê. Porque filho de Nanã e filho de Ansan age calado, mas não fica quieto. Filho de Obaloaê e filho de Nanã não tem paciência com disse-me-disse. Normalmente, filho de Nanã e Obaloaê são velhos espirituais. São pessoas sábias, mas que não têm paciência para dizer o óbvio, porque acha que o óbvio não precisa ser dito. Porque ele já entende que, se é óbvio, já devia estar intrínseco em você. O que o filho de Obaluaí vai trabalhar? Questão transmutadora. Filhos de Nanã, decantadora. Vai ser aquele que ajuda a ter um discernimento pleno. Normalmente, Nanã Buroquê está relacionada também ao processo encarnatório. Nanã é aquela orixá que vai falar: oi, Zu, você está na hora de encarnar. Vamos para a reencarnação. Porque, como ela é decantadora, ela já sabe a hora que estamos prontos para vir. Porque senão a gente vai ficar desperdiçando a grande oportunidade que é estar encarnado. Quando a gente recebe espíritos, principalmente zombeteiros, aqueles brincalhões, a gente recorre muito à Mãe Nanã, se a gente está com dificuldade a discernir se aquele espírito a gente pode confiar ou não, para nos mostrar a verdade, quem é que está conosco. O discernimento dos espíritos a gente trabalha muito com a Mãe Nanã. Mas e quando ele já mostrou sua verdade, mas ele quer ajuda, mas não está conseguindo fazer essa virada de chave? Ele quer ser ajudado, mas ele não consegue ser acolhido, ele não consegue se entregar. A gente pede para o Baluaê para transmutar aquela energia para encaminhá-lo em paz. Eu tô com médium desenvolvido. Estou sentindo a vibração de um espírito aqui. Eu sei que é o mentor que vai trabalhar comigo, mas eu não faço ideia de quem seja. Eu peço uma Nanã, o discernimento. O grande foco de Nanã é a sabedoria. Então vem cá, me ajuda. Quem é quem? Me ajuda a discernir. Era um espírito tentando me enganar. Então, o Balaê, transmuta esse campo. Não deixa que eu seja confundido novamente. Gente, lembrando, bom médium é aquele que menos erra. Não existe médium que não erra, não. Viu? Menos enganado é o melhor médium. Todo médium é enganado. Uma hora ou outra vai ser. E eu falo que isso é uma bênção, porque não nos deixa ser vaidosos. Falando ainda sobre esse trono da evolução, ele tem uma íntima ligação ao trono da geração, que é o próximo, tá? Sobre o trono da evolução, alguém quer falar alguma coisa? Não? Ô Murilo, eu quero fazer uma pergunta. Ah,
A gente tá com uma dúvida aqui, a gente quer saber o que significa telúrico. Relacionado à Terra. Ah, então é isso mesmo que a gente tinha visto aqui no Google. Tá? Tá, obrigada, Vamos amor. pensar assim, então, por exemplo, Heleninha. Quando eu vou fazer uma oferenda a Pai Obaloaê e a Mãe Nanã, eu vou na terra. Eu faço na terra. Quando eu vou fazer específica a Nanã, eu posso até molhar a terra e formar o barro. Porque ela tem esse fator misto. Quando eu vou ao cemitério, é campo de Pai Obaloaê. Nós vamos falar daqui a pouco de Omolu. Por quê? Porque ali é o portal. É o grande diferencial quando alguém morre no final da vida, de ter ali um simbolismo. Mas, por exemplo, quando eu estou mudando de emprego e eu passo essa virada de chave, essa transição é de Obaloaê. Todo início e término é de Obaloaê. Casei, Obaloaê vai reger a nova realidade. Separei, Obaloaê vai te ajudar a fazer a transmutação para que aquela separação não seja dolorosa, para cada um assumir sua responsabilidade, mas trazer equilíbrio para a nova vida. Então, toda alteração de ciclo, Obaloaê rege essa alternância. Porque toda alteração de ciclo nos leva à evolução. Oi, João. Deixa eu ver se eu fazer uma ligação. Eu quero ter um conhecimento sobre algo. Tá? Eu primeiro peço para o Oxóssi, para que me permita, para que eu acesse esse conhecimento, mas com isso eu posso pedir para a Mãe Nanã para que eu use esse conhecimento com sabedoria e discernimento. Ou só para o Oxóssi ou só para a Nanã. O orixá, gente, ele sempre vai escutar. Existem fatores que a gente vai trabalhar. Existem tronos onde eles vão se assentar. Mas se eu pedir sabedoria para Nanã, conhecimento para Nanã, ela vai trabalhar. Mas se eu for lá em Oxóssi e Obá, vai trabalhar muito mais, porque eles estão naquele trono de conhecimento. Às vezes o que é necessário é que eu tenha conhecimento e depois eu tenha sabedoria, porque conhecimento sem sabedoria não serve para nada. Então eu posso saber a verdade, se eu não souber usá-la, ela vai ser minha perdição. Perfeito. Gente, vamos falar um pouquinho aqui, algumas coisas que depois a gente vai trabalhar nas outras aulas. Vela para o Obaloaê, a gente trabalha com vela preta e branca. Vela para Nanã com vela lilás. Então, por exemplo, eu quero fazer um trabalho de cura. Sei que alguém muito especial está ali doente, está pedindo oração. Eu coloco, por exemplo, um alguidar com terra e água formando barro. Coloco búzios, que também são elementos desse trono. Coloco flor de crisântemo, porque são elementos desse campo. Uma vela preta e branca para o Obaloaê e uma vela lilás para Nanã. Firmeza está pronta. A gente vai falar depois de o que pertence a cada campo, ervas e tudo mais. Nós vamos falar especificamente sobre o trono da evolução depois. E aí vocês vão ver que ferramentas vocês vão ter. E aí vocês vão começar a receber a intuição de como utilizar isso dentro da vida de vocês. Então, estou lá no meu serviço, estou puto de raiva, estou revoltado. Aquilo ali está me trazendo uma energia extremamente pesada. Hora de colocar cada coisa no seu lugar. O que eu vou trazer para acalmar minha mente? Separar o que é meu, o que é do outro? Como não deixar com que o do outro interfira no meu? Nós vamos fazer um trabalho nesse trono da evolução. Por quê? Porque está me impedindo de exercer minha função ali com todo êxito que eu poderia, por exemplo, estar exercendo. Então percebam que os orixás nos respondem a tudo que está em nossa vida. E por que eles estão ali entrelaçados com o trono da geração? Muita gente acha que o Molu e o Obaloaê é o mesmo orixá. Não são. Às vezes a gente vai ver o Obaloaê como o velho, o Molu como o novo. Mas por quê? Quando a gente fala em evolução, a gente tem a ideia da sabedoria e da ancestralidade
ligada ao Baloí. Mas quando eu falo das gerações, eu falo de Omolu. Então, o grande fator é o gerador. Então, quando eu tenho uma nova vida, eu estou ligado a Iemanjá. E a morte é de Omolu. Quando eu preciso que morra em mim um sentimento que eu não estou dando conta de suportá-lo, porque eu preciso de equilíbrio, eu peço ao Omolu para me ajudar a estabilizar isso, para depois eu pedir, por exemplo, ao Xumaré, que me acalme os sentimentos e me ajude lá no fator negativo do trono do amor. Porque o que a gente trabalha no fator de geração é vida. E a gente está ligado ali ao elemento aquático. Porque vida e morte, início e fim, é sempre maleável. Eu posso estar previsto minha morte no plano encarnatório para amanhã e eu ganhar uma moratória. Ou pode estar para amanhã, mas para eu não cair mais, eu morro hoje. Então perceba o seguinte: quando eu preciso de criar novas realidades em minha vida e eu estou com dificuldade de criar, eu peço a Iemanjá: olha, mãe Iemanjá, eu estou passando por isso. Mas eu sei que eu posso ir além. Me ajude a criar a realidade de um novo emprego na minha vida. Ou, mãe Iemanjá, eu estou querendo engravidar. Me dê a graça de criar uma nova vida no meu ventre. Ou, mãe Iemanjá, preciso criar uma nova realidade dentro do meu casamento. Porque da forma como está fazendo mal para duas pessoas. Mas o Omolu sempre vem com a Iemanjá. Você pode pedir. Mas se não estiver no seu caminho, vocês vão ver que muitas vezes o Omolu está com uma foice na mão, ele vai lá e corta. Filho de Omolu é extremamente sincero e não faz questão de agradar ninguém. Você vê um bicho ranzinho, é filho de Omolu, gente, é brincadeira. Mentira, nem é. Porque filho de Omolu, ele gosta da estabilidade. Ok, você já teve todas as ações, você não usou, então ótimo, chega. Vamos parar de palhaçada. Vamos falar isso na prática. Estamos numa reunião de desobsessão. Nós temos um espírito que não quer ir embora de jeito nenhum, porque ele está ali reticente no mal. A gente pede Omolu para ir lá e estabilizá-lo. Encaminhá-lo. Porque não cabe mais, não está na nossa alçada mais. Tudo que estava em possibilidade do grupo foi feito. Chegamos a esgotar as nossas possibilidades. Mas ele não vai ser esquecido e nem desamparado. Nós vamos pedir ao Omolu para estabilizar aquela corrente de energia para que Iemanjá crie uma nova realidade e ele seja encaminhado para o lugar que ele tem que ser encaminhado. Mas aquilo que estava dentro do grupo, em possibilidade, foi feito. Nós esgotamos as nossas possibilidades. Mas não quer dizer que ele não vai ser amparado. Ele vai ser amparado, só não vai ser amparado por nós, porque nós não damos conta mais. Chegamos até onde poderíamos. E o que eu gosto muito de trabalhar na questão de geração? Quando eu vejo hábitos ou posturas em mim que me fazem boicotar minha realidade, não deixando eu ser o máximo que eu consigo, eu peço ao Omolu que venha me estabilizar. Sobre as minhas compulsões, sobre os meus medos, sobre tudo aquilo que não me deixa ser o melhor que eu posso. Para que depois, Iemanjá, me ajude a criar uma nova realidade dentro da encarnação que eu tenho. Porque a gente sempre merece um plus, um mais. Porque a gente está aqui em evolução. A evolução carece de gerações constantes. Porque senão a gente vai começar naquele céu cristão de que a gente vive em eterna contemplação. A gente já sabe que não é essa a verdade. A gente tem uma vida espiritual extremamente rotativa, dinâmica, e que a gente precisa e busca por almeja, né? A gente almeja esse crescimento espiritual. E aí a gente vê os espíritos superiores comunicando conosco, a gente vê o quanto o trabalho é importante. Porque o trabalho cria novas realidades, e com as novas realidades a gente é educado espiritualmente. Então, é isso aí
que eu queria trazer hoje sobre os tronos. Me contem, gente, sobre os demais tronos que a gente trabalhou hoje. O que vocês têm a me dizer? Ou vocês não têm nada a me dizer? Conseguiram se ver aqueles que já sabem seus pais de cabeça? Nossa, Ana, que cara de assustada, amor. Vamos falar só um exemplo, por exemplo. Filho de Obaloaê e Nanã é filho do trono da evolução. Cuidado, porque se boicotar para não evoluir, pode ser seu trabalho a realizar. Lá no trono da geração, filho de Iemanjá ou filho de Omolu, cuidado, você pode estar cortando o novo da sua vida, querendo viver no marasmo, por não querer sair da zona de conforto. Filhos lá de Ogum e Yansan, lá no trono da lei, cuidado, porque ditar regra demais pode estar demonstrando as suas fraquezas que você não quer ver. E aí você está querendo o quê? Ditar regras para não segui-las. Percebe que todo trono nos traz pensamentos para a gente refletir. Eu estou vivendo a máxima potência que eu posso dentro do trono em que eu me assento? Os pais da minha cabeça se assentam? Flávia, você ia perguntar? Desculpa. Não, eu ia só comentar, Murilo, que eu estava aqui pensando, tentando fazer essa conexão aí dos meus orixás, né? Yansan, Xangô e Nanã. Nessa ordem, né, que foi passado. Então, assim, como é que seria Yansan, a minha orixá de cabeça? É a que veio primeiro, é isso? Isso. Aí os outros dois, como é que... A gente fala Juntó e Ancestre. Lá naquele livro vai explicar também o que é Juntó e o que é Ancestre. Tá? Uhum. Vai ter um capítulo só sobre isso. Mas uma coisa que a gente pode fazer, o que eu vou sugerir vocês é, hoje a gente chegou a uma reflexão sobre os 7 tronos. Pega esse caderninho que vocês estão usando para anotar, para estudar, e se estudem a partir dos orixás de vocês. Eu sou filha de Nanã. Quais são as características da orixá Nanã? Como que eu me vejo frente à evolução? Olha, eu sou filho de Ansan. Como que eu sou frente ao trono da lei? Eu sou impositiva? Eu tenho dificuldade de abrir mão? Eu tenho dificuldade de reconhecer que eu estou errada? Quando que eu tenho e quando que eu não tenho? Aonde estão os meus alertas? Porque conhecer o orixá, a gente é conhecer a gente mesmo. A gente só sabe o nosso orixá de cabeça porque eles nos ajudam a entender o progresso do nosso espírito. Então, eu sou filho de Oxalá, de Oxum e Ogum. Oxalá, quando a gente falou do trono lá, eu expliquei, até dei alguns exemplos. Oxum, a mesma coisa. Ogum é o Murilo que adora dar ordem, mas detesta obedecer. E aí? Como que o Murilo vai trabalhar isso nele? O que Ogum vindo da minha coroa vem para me mostrar, para me esclarecer? Então, essa resposta, gente, só a gente que se dá, sentando, se estudando, se analisando, para a gente conseguir crescer espiritualmente falando. A gente tem 1 milhão de técnicas holísticas, terapêuticas e por aí vai. Mas, no fundo, a resposta está em nós. Você pode ter contribuições para acessar. Não quer dizer que ela não está aí. Na próxima quinta, nós vamos nos reencontrar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre uma apostila que eu vou mandar para vocês. E aí a gente vai estudar. Durante a semana eu vou ver se eu consigo escanear ela para mandar para vocês, tá, gente? Que eu só tenho ela impressa. Tento passar para vocês. Essa apostila ela é de leitura obrigatória.
Por que ela é de leitura obrigatória? Porque ela vai ser a base agora para a gente ir para os trabalhos específicos da nossa formação. Tá bom? E aí eu disponibilizo para vocês quanto antes. Eu posso ter um pouco de dificuldade, porque eu estou sem andar até segunda-feira, sem sair da cama até na segunda, mas eu vou tentar ver se alguém aí consegue me ajudar, tá? Dúvidas, sugestões, mandem lá no nosso grupo e tentem nos próximos 15 dias aí conseguir os materiais, tá, gente? Que a gente pôs lá na lista, porque daqui 2 semanas a gente já vai precisar deles, ok? Um abraço a todos. Pedimos então, para encerrar os nossos trabalhos, que possam os nossos orixás nos abençoar. Que a irradiação de cada um dos 7 tronos, dos 14 orixás, possam vir sobre nós. Cuidar da nossa mente, da nossa vida, serenar nosso coração, para que sob o amparo de cada um deles, possamos estar todos os dias um pouco melhor, frente aos nossos irmãos, frente a nós mesmos, para que sejamos caminheiros rumo a Deus. O nosso objetivo, primeiro, em estar com comunhão plena com Ele. Aos nossos pais e mães orixás, rogamos assistência para a nossa fraternidade, para o nosso terreiro, para cada um daqueles que participam daquela casa. Entregamos as obras, entregamos as giras, para que tudo ocorra de acordo com a necessidade, com os caminhos abertos, de acordo com o nosso merecimento. Pedimos, enfim, a Pai Obaloaê, a Totô, meu pai, a Mãe Nanã, Saluba, minha mãe, que nos ajude a sempre perseverar rumo à evolução e ao cumprimento dos objetivos de que esse terreiro foi fundado. Que assim seja. Obrigada a todos. Boa semana. Amanhã eu disponibilizo a filmagem para vocês. Tá bom? Até mais. Boa noite. Até mais, gente. Boa noite. Obrigado, amor. Boa noite.